Bom, voltando aqui à nossa análise, né? Agora partindo para a parte de cálculo, ligado às características aqui de parâmetros de corte, né? A gente precisa calcular aqui rotação, né, da fresa, velocidade de avanço da mesa, né, movimentos efetivos de corte, tempo de usinagem. Então a gente vai dividir aqui em duas partes. Primeiro calcular RPM e velocidade de avanço da mesa, depois movimentos efetivos de corte e o tempo da usinagem. Esse aqui, né, referente à tolerância máxima, a mínima intermediária dos elementos, a gente já calculou. Está aqui ok, já que são vários elementos, né? Então aqui esse aqui a gente já calculou e calculou inicialmente a altura do dente das engrenagens. Né? Então vamos lá para RPM. Os parâmetros estão aqui, né, da ferramenta. Então, para RPM, a gente vai ter o seguinte, né, a rotação vai ser igual a velocidade de corte multiplicado por 1000, dividido por π, multiplicado pelo diâmetro. Né? Então, vou botar aqui 3,14 multiplicado pelo diâmetro. O diâmetro da ferramenta está aqui indicado. Uma fresa modular, número 4, e o diâmetro dela está aqui, 80 milímetros. Né? Então, esse diâmetro que vai entrar aqui vai ser substituído aí por 80. Então, basicamente, a gente tem aqui o diâmetro da ferramenta, que vai ser 80, e a velocidade de corte, que vai ser, está aqui embaixo, 20 metros por minuto. Né? Então, esse cálculo ele vai gerar ali RPM, para a gente poder estar aplicando aí na fresagem. Né? Então, vou deixar aqui um quadro. Né? Então, vamos aqui substituir os valores. Eu já vou botar aqui direto já os valores. A velocidade de corte vai ser 20, né? Vai ser multiplicado por 1000, dividido por 3,14, multiplicado por 80, né, que é o diâmetro da ferramenta. Né? Então, fazendo esse cálculo, a gente chega consequentemente à rotação, né? A rotação aí da fresagem, né? A rotação da ferramenta modular, que vai ser ligada aí ao cálculo da fresagem. Né? Esse cálculo da rotação ele é um cálculo simples, né? Tranquilo de fazer. Você tendo os dados, você consegue calcular ele tranquilamente. Só que existem outros parâmetros que a gente vai estar verificando aí na sequência. Né? Então, no caso aí vai ser 20 multiplicado por 1000, vai dar 20.000, dividido por 3,14, né? Multiplicado aí por 80. Né? Então, a rotação final, vou colocar aqui embaixo. Rotação final não, né? A rotação ela vai ser igual a 79,61. 79,61. Então, 79,61 RPM. Então, vamos aqui analisar um pouco essa rotação. A gente poderia até ter colocado inicialmente, né, alguns valores específicos da rotação aí da fresadora para a gente poder analisar, mas vamos tomar como referência aí essa rotação, que é o primeiro ponto. Né? Quando você está utilizando fresadora ferramenteira, né, aquelas que trabalham com sistema de variador de velocidade, né, você consegue chegar a essas faixas intermediárias de rotação. Você consegue chegar, inclusive se quiser utilizar, exemplo, um tacômetro, uma luz de ponto, né, uma luz estroboscópica, você consegue ter ainda mais precisão na seleção da rotação. Né? Então você consegue chegar bem próximo desse valor. Né? Mas muitas fresadoras trabalham com sistema de engrenamento, né, ali para a seleção da rotação. Então, supondo que seja um caso de sistema de engrenamento, o que é que você deve fazer? Você deve utilizar, né, a gente já comentou isso em várias análises, você vai ter que utilizar a rotação mais baixa na sequência. Né? Então, exemplo, vamos supor que a rotação mais baixa na sequência, vamos supor que da fresadora aí seja 68 RPM. Né? Então, teoricamente, essa seria a rotação. Aí você diz, poxa, mas aqui na fresadora tem 80 RPM, ele está tão próximo ali de 80. Veja que o valor é muito próximo, inclusive a nível de tolerância, né? Praticamente você vai estar mantendo ali a velocidade de corte. Né? Então, nesse caso aí, você não teria um impacto grande. Né? Mas, exemplo, vamos supor que seja 85.
Quando você utiliza uma rotação maior do que aquela calculada, o problema ele está aqui, na velocidade de corte. O problema ele vai ser aplicado aqui na velocidade de corte. Por quê? Quando as empresas, fabricantes, fabricam as ferramentas e estipulam, indicam a velocidade de corte, vamos fazer uma análise, vamos pensar como se fosse um remédio. Né? Você vai lá no médico, ele te passa lá uma dosagem específica. Você vai tomar um comprimido pela manhã, um comprimido à noite. Né? Então, quando você tem essa velocidade de corte indicada, é uma indicação para que você tenha lá um efeito correto durante a usinagem, ou seja, que você atenda os parâmetros de corte. Voltando para o caso do remédio, você pega e diz, vou tomar uma superdosagem, vou tomar 3 comprimidos. Você está passando ali do especificado ali pelo médico. Né? Então, isso aí pode trazer um efeito adverso. É o mesmo caso aí da velocidade de corte. Se você aumenta essa velocidade de corte, você teoricamente vai ter uma diferença no desempenho que era esperado. Né? E, inclusive, pode desgastar essa ferramenta mais rapidamente. Né? Então, exemplo, se você coloca uma rotação maior do que deveria ter colocado, você pode ter esse problema. Aí vem a pergunta, como é que a gente altera a velocidade de corte se a gente está colocando a velocidade de corte aqui na fórmula e está calculando a RPM? É simples. Vou até mudar a tela aqui. Quando você calcula, deixa eu fazer aqui um elemento circular. Quando você calcula a rotação, você está calculando a rotação, vou colocar aqui RPM, você está calculando a rotação para garantir a velocidade de corte. Né? O objetivo é garantir essa velocidade de corte. Naquele caso ali, a velocidade de corte indicada está o quê? 20 metros por minuto. Então, teoricamente, essa velocidade de corte, esse contato da fresa ali com a peça, né, quando você aumenta essa rotação, a velocidade de corte, que é a velocidade tangencial da ferramenta ali em contato com a peça, ela aumenta. Se você diminui essa rotação, essa velocidade de corte, essa velocidade tangencial, ela diminui. Então, quando você calcula a rotação, é para garantir que a velocidade de corte tangencial seja indicada ali pelo fabricante. Né? Então, se você aumenta a rotação, coloca uma rotação maior do que a calculada, você vai ter uma velocidade de corte maior. Se você coloca uma rotação menor, você vai ter uma velocidade de corte, teoricamente não, vai ter uma velocidade de corte menor. Então, isso é o impacto. Mas vamos analisar aí os prós e contras. Esse caso, como a gente está verificando, né, deu 79,60 aproximadamente. Se você coloca lá para 80, o impacto vai ser mínimo, né, para não dizer que não tem impacto, porque está praticamente dentro da tolerância, né, da tolerância indicada aí pelos fabricantes. Agora, se você vai utilizando, né, exemplo, a rotação mais alta na sequência é 85, 90, você já começa a ter problema porque a velocidade de corte ela vai estar bem superior à linha indicada. Né? Então você começa a ter problema ali na região de corte, né, de seccionamento ali do cavaco e consequentemente vai desgastar a ferramenta rapidamente. Agora vamos analisar também o inverso. Né? Se a rotação ela for muito mais baixa do que a devida, você não vai ter potência de corte ali para a fabricação. Né? Você não vai ter potência de corte ali para a fabricação. Inclusive muitos livros tratam sempre desse ponto, né? Utiliza a rotação mais baixa na sequência, mas tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a rotação mais baixa ela é muito mais baixa, né? E aí você acaba tendo problema ali na potência de corte e também pode danificar a ferramenta, nesse caso travar o corte ou até quebrar a ferramenta, né? Então o ideal é utilizar a velocidade de corte ali indicada, né? Então, exemplo, nesse caso aqui da rotação, vou colocar aqui já o resultado. A rotação, vou colocar ele arredondado, coloco 80 RPM. A rotação seria 80 RPM. Né? Se você utilizar esse valor abaixo, até um estudo que eu participei uma vez, né? A gente viu que não tinha desgastes relativos ali, desgastes relativos levando em consideração ali a potência de corte, né? Em rotações ali menos 15%. Né? Mas foi uma análise isolada, né? Foi uma análise isolada, a gente fez ali especificamente para o material, né? Mas de fato,
né? Você tem que tomar cuidado quando essa rotação for muito mais baixa. Na prática, o que é que você tem que fazer? Exemplo, se você calcular, né, uma rotação e o elemento que você for selecionar for muito mais baixo, ou só tem valores muito mais altos, isso deve ser informado. Né? Isso deve ser informado para que se tenha ali uma análise ali em conjunto, faça um teste antes para verificar como é que vai ser a resposta ali do corte, né, durante a usinagem, para não gerar nenhum problema. Né? Então é importante essa análise. Bom, então nesse caso é 80 RPM. E aí vem um outro ponto aí para a gente finalizar, que é a velocidade de avanço da mesa. A velocidade de avanço da mesa, ela vai tomar como referência a velocidade por aresta, né, da fresa. Né? Aqui no caso, a fresa está indicando 8 arestas, ou seja, nessa fresa modular ela teria 8 arestas de corte. E o avanço por dente é 0,25 mm. Quando a gente fala avanço por dente, deixa eu mudar aqui a tela. Vamos supor aqui, deixa eu ver se consigo fazer aqui um esboço. Deixa eu ver se vai ficar legal aqui. Vai ficar meio estranho, mas acho que vai dar para entender. Bom, vamos supor que seja uma fresa com 4 arestas. Né? Então tem 4 arestas de corte. O que acontece? Essa aresta, né, essas arestas aqui, elas vão ter contato ali com a peça que está sendo usinada, obviamente. Beleza, então o que acontece? Existe uma indicação do fabricante de quanto é que se deve avançar por giro desses dentes. Então o que acontece? Vamos supor que nessa fresa seja uma fresa somente com uma aresta. Né? Que seja uma fresa somente com aresta. Não tem essas outras aqui. Se é uma fresa só com aresta, e exemplo, você tem lá aquela indicação de 0,25 mm por dente, significa um avanço de 0,25 mm por rotação. Né? Basicamente isso que está sendo informado. Só que o que acontece? Normalmente as fresas elas têm mais de uma aresta. Existe fresas com arestas, né? Fresas inteiriças, né? Fresas com inserto, né? Que tem só uma aresta, ou tem só uma aresta, então fica mais tranquila aí essa análise. Mas normalmente as fresas têm mais de uma aresta. Né? Nesse caso aí que a gente está analisando tem 8. No exemplo aqui tem 4, então basicamente se você tem um avanço ali específico por dente, esse avanço obviamente ele vale por todas elas. Então basicamente na prática é o seguinte, quando uma aresta está executando o corte, a fabricação, na sequência a outra já entra ali com esse avanço. E isso vai formando ali os sulcos, né, da fresagem. Né? Deixa eu até tirar aqui, cancelar aqui, colocar aqui para a gente analisar essa questão. Porque, por exemplo, vamos supor que aqui seja a fresa, né? Você tem lá as arestas, vou fazer aqui só uns traços aqui, tem lá as arestas. E ela está lá rotacionando. Toda vez que ela vai rotacionando, ela vai fazendo esses sulcos, né, que são essas marcas. Essas marcas elas indicam essa relação de avanço. Né, indicam não, né, é uma característica do avanço. Né? Quanto maior o avanço, mais espaçado, quanto menor o avanço, menos espaçado. Então, acaba sendo uma característica importante nesse ciclo de fresagem. Só que basicamente, como eu falei, cada aresta vai cortando na sequência com base ali no avanço. Então, como as arestas vão estar trabalhando ali em conjunto, o que é que você tem que fazer? Pegar esse avanço indicado por dente e multiplicar pelo número de arestas. Vamos voltar lá para a tela. Por exemplo, se você tem aqui 0,25 mm por aresta, e você quer saber quanto é que vai ser o avanço da ferramenta, é só multiplicar 0,25, vou colocar aqui ao lado, 0,25 milímetros, multiplicar pelo número de arestas. Nesse caso aí é 8 arestas. Então você vai ter 0,25 multiplicado por aresta, e nesse caso, fazendo essa multiplicação, você vai encontrar, vai dar aqui 2, vai dar 2 milímetros de avanço por giro. Ou seja, a cada giro que a ferramenta for executar, né, você vai ter aí essa indicação de 2 milímetros de avanço, né, dela. Isso na prática significa o seguinte, eu preciso garantir,
para ter um bom parâmetro, esses 2 milímetros ali por giro. E como é que eu faço para garantir isso? Porque na fresagem, a gente vai ter aqui o seguinte, né? Aqui vamos supor que seja uma fresa cilíndrica. Vamos supor que seja uma fresa cilíndrica. Aqui está a peça. Vai lá fresar essa peça. Selecionou a rotação. Vamos supor que selecionou lá os 80 RPM. Né? Quando você selecionar os 80 RPM, beleza, ela vai estar rotacionando. Só que aí entra o detalhe que é o seguinte. E o avanço? Quanto é que ela vai avançar ali em relação à peça? No caso do torneamento, o ciclo é integrado. No caso da fresagem, ele não é integrado. Você consegue selecionar ali o avanço. É claro que no torneamento você consegue modificar, né? Mas na fresagem ele fica independente, né? Então você tem que selecionar ali esse avanço conforme essa indicação de avanço da ferramenta, né? Nesse caso deu 2 milímetros, né? Deu 2 milímetros por giro, né, da ferramenta, 2 milímetros por giro. Para você saber o avanço da mesa, o que é que você vai fazer? Multiplicar esse avanço da ferramenta pela rotação. Com isso, você vai saber o quanto é que tem que avançar a peça em relação à ferramenta para poder ter um avanço correto ali de execução. Como nesse caso a rotação é de 80 RPM, ou seja, 80 rotações por minuto, e a ferramenta ela tem que ter uma sequência de avanço de 2 milímetros por giro, é só multiplicar 2 por 80, ou seja, o avanço dessa mesa vai ser 160 milímetros por minuto, né? 160 milímetros por minuto. Seria a indicação de avanço dessa mesa para que o corte ele viesse atingir essa característica aqui. Ou seja, se ele avança 160 milímetros por minuto, ou seja, 160 milímetros a cada 60 segundos, a gente vai ter essa relação, se a gente for simplificar, 2 milímetros por giro, né? Então, garantindo aí a característica da ferramenta. Então, a seleção de avanço da mesa seria 160 milímetros por minuto. E isso aí para a gente é importante depois, né? Tem a característica de parâmetro, que é o que a gente está vendo aqui. Mas isso aí tem uma característica também importante, que é para analisar o tempo da usinagem, já que a gente está trabalhando aqui com um parâmetro de milímetro por minuto, tá bom? Então, nesse caso aqui, a velocidade de avanço da mesa ela vai ser igual a 160 milímetros por minuto, conforme a gente analisou, tá bom? Então, vamos dar uma pausa e depois a gente volta aí para calcular movimentos efetivos de corte e o tempo da usinagem. Depois a gente volta com aparelho divisor e fecha com essa questão aqui do centro das engrenagens. Valeu!